Vim pro Japão com a Live in Japan e em menos de 2 semanas já passei alguns perrengues. Teve extravio de mala, teve enquadro de polícia. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história, não perca esse vídeo. Konnichiwa minasan, Nipno desu, yoroshiku onegai shimasu. Já tem 2 semanas que eu tô aqui no Japão e eu sabia que as coisas não seriam fáceis, mas, poxa, também não esperava tanto assim. Vou começar contando aqui a história de como a minha mala foi extraviada, né? Bom, para começar, assim que a gente chegou aqui no Japão, a gente foi pegar a fila da imigração, como todo mundo precisa fazer, né? E a gente ficou 1h30 em pé na fila, até que a gente chegou na hora de conversar com a pessoa responsável lá e a gente descobriu que estávamos na fila errada. Então foi 1h30 que a gente ficou em pé meio que pra nada. A gente foi pra uma outra fila, a gente foi pra uma outra sala e aí lá a gente ficou esperando também, teve mais confusão, teve gente furando fila e tal, foi o maior BO. E aí, depois que a gente finalmente conseguiu pegar o nosso Zario Card, a gente foi pegar a mala, né? E como a gente demorou muito para entrar lá no saguão depois que desceu do avião, as malas já estavam tudo lá, organizadinha, tudo bonitinha. Aí, quando eu cheguei, cadê minha mala? Minha mala não tava lá. Então, já comecei a ficar putaço, mas com a Ethiopian, né? A Ethiopian Airlines que extraviou a minha mala. E aí eu fui conversar com a moça e, coitada, ela foi extremamente solícita, ficou lá pedindo desculpa o tempo inteiro. Nossa, mil perdões, infelizmente essas coisas acontecem e tal, mas eu sei que é chato e vamos resolver. Então, acabou de pular um pato, eu acho. Não, é um peixe. Enfim. Aí a gente foi, resolvi todo o formulário lá, coloquei tudo que precisava, descrição da minha mala, tudo. Aí o Wesley, que é o nosso suporte aqui da Sakuragaoka, eu nem tinha visto, nem tinha encontrado com ele pessoalmente ainda, e ele já pôde me passar o número dele para poder ser o contato de emergência. E é isso. Eles me falaram que um dia, mais ou menos, normalmente em 24 horas, encontrariam a mala e mandariam lá para minha casa. E aí, dito isso, fui para casa, né? Aí a gente foi sair no primeiro dia de chegada aqui no intercâmbio. A gente tinha combinado de ir pro centro lá de Tóquio para poder conhecer, né, farrear um pouquinho. E aí, antes de sair de Tama, o Wesley recebe uma ligação do pessoal da Ethiopian falando que encontrou minha mala e no dia seguinte chegaria na minha casa. Dito e feito, minha mala chegou em casa com tudo perfeito, não teve nada quebrado. Eu trouxe meu monitor e eu achei que ia estar tudo quebrado e não, veio tudo intacto, perfeito estado. O outro perrengue foi o enquadro da polícia, né? Nunca fui enquadrado pela polícia no Brasil para ser enquadrado aqui no Japão. A gente estava indo para a escola, eu e mais 2 amigos que moram no mesmo prédio. A gente estava indo resolver algumas coisas lá na escola e no caminho a gente encontra com um outro intercambista que falou: a gente acabou de ser enquadrado ali pela polícia e tal, mas a gente não ligou tanto assim e tal. Seguimos nosso caminho. Na hora que a gente estava chegando ali perto da pracinha, que tem a estação e que é caminho para a escola, a gente dá de cara com o policial e ele de longe já enxerga a gente, então zero chance de começar a fugir. Então a gente foi. Na hora que a gente chegou, ele abordou a gente, né? E ele veio falando com o maior Sonkeigo que eu já vi na minha vida. E eu já fiquei assim, what the fuck tá acontecendo aqui? Pra quem não sabe, né, Sonkeigo é uma das formas honoríficas do japonês, que é um indicativo extremo de respeito. Então ele estava tratando a gente com o maior respeito do mundo e ele só pediu informações básicas, porque como somos estrangeiros e a gente estava há muito tempo já tinha
uma semana mais ou menos, que a gente passava ali naquele lugar todos os dias, ele queria saber quem que a gente era. Então perguntou onde a gente estudava, aí eu fui lá e respondi, né, que a gente estudava na Tokyo Sakura Gaoka, que a gente tá fazendo um intercâmbio, mostramos o card, passamos endereço, telefone e tudo. E depois ele fez uma reverência enorme, tipo, que eu também nunca tinha visto aqui ainda, e fomos embora. Então, nada aconteceu. Agora, sobre a Live in Japan? Bom, eu vou deixar aqui alguns takes de o que a Live in Japan me proporcionou aqui nessas 2 semanas de Japão. Mas antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E deixa um comentário, uma palavra de apoio e compartilhe para quem mais possa se interessar por esse tipo de vídeo, que assim você me ajuda cada vez mais. Fechou? Então, segue os takes. Kanpai!
Arau. Arau. Dinodor. Dinodor. Arau. Arau. Eu também queria deixar aqui um pouquinho das minhas primeiras impressões sobre o Japão. 2 semanas ainda é muito pouco para dar qualquer tipo de veredito sobre o país, mas também já deu para ter alguns impactos iniciais. E eu posso dizer que as minhas primeiras impressões estão sendo incríveis. E a principal que me chama a atenção é que de fato o país é extremamente limpo e que também praticamente não tem lixeiras nas cidades. As pessoas de fato cuidam do seu próprio lixo e a reciclagem aqui ela é bem mais complexa do que é no Brasil. Você precisa realmente separar cada coisinha bonitinha e tal, porque senão as pessoas podem reclamar e você não quer fazer inimizades com seus vizinhos, especialmente tão no início do intercâmbio assim. Mas a primeira impressão está sendo incrível, é um país extremamente seguro, em momento algum a gente se sente ameaçado de fato, sabe? Aquele tipo de alerta que você precisa ter enquanto você está no Brasil, que a qualquer momento pode aparecer 2 caras numa moto e roubar seu celular. Isso não passa pela nossa cabeça. Ainda é um pouco difícil a gente perder um pouco desse alerta que fica tão incrustado na gente, mas à medida que você vai andando na rua, vai andando mais sozinho para explorar e tudo, você vai perdendo porque você vai se sentindo cada vez mais seguro. E isso é uma coisa que é o ponto alto para mim de experiência até então. Sobre uma questão de economia, eu sinceramente achei bem difícil conciliar as questões de sair, se divertir, explorar restaurantes, explorar comidas novas, com economizar e comprar os móveis para casa. Então, eu não achei o país barato, por assim dizer, mas também entendo que eu estou numa rotina muito diferente, né? De comer muito fora, comer bastante em restaurante para poder achar os restaurantes de conforto, aquele que, nossa, não quero cozinhar, vou ali que eu sei que vai ter comida boa e eu vou ficar feliz, sabe? Mas tirando isso, eu acho que tá muito tranquilo. A partir do momento que eu encontrar um arubaito, que eu vou começar a procurar já nessa próxima semana, eu acho que as coisas vão ficar muito mais tranquilas, porque aí recebendo em iene, gastando em iene, você tem um controle muito melhor sobre a sua economia. Então é isso, pessoal. Por enquanto, as minhas 2 semanas aqui no Japão têm sido incríveis. Eu posso dizer que, mesmo como estrangeiro aqui, eu ainda não passei por nenhum problema relacionado com ser estrangeiro, de fato, né? A gente sabe que existe muito esse papo de que o Japão é um país que tem um certo preconceito com estrangeiros, mas até então não aconteceu nada comigo. E se eu não me engano, não aconteceu nada com nenhum outro intercambista da minha turma até então. Não vou falar que não vai acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas por enquanto ainda não aconteceu nada. Tá tudo certo. Então até então não aconteceu nada, tá tudo certo, a gente tá se divertindo pra caramba. Semana que vem começam as aulas, aí na segunda-feira a gente tem a nossa cerimônia de matrícula, né, de entrada na escola. Vai ter vídeo sobre isso aqui também no canal, então fiquem ligados que vai ser bem legal. E é isso. Então, como sempre, soshite, mite kurete arigatou, mata ne.